Episódio 471, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. À medida que a igreja crescia, o problema dos falsos profetas ia se tornando agudo. Jesus havia nos advertido contra o surgimento de falsos profetas que enganariam o povo. O mesmo fez também o apóstolo João, lá em 1 João 4 e 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Os cristãos devem ter um ceticismo saudável com relação a qualquer ensino, ao contrário de alguns nas congregações de João, que tinham a mente muito aberta, aceitando qualquer pessoa que afirmasse ter um novo ensino acerca da fé. Os cristãos devem ser como os de Bereia, que estudavam a palavra e examinavam as escrituras para distinguir a verdade do erro. Antes provai. A palavra provai é um termo usado na metalurgia para falar da análise de metais, no sentido de determinar sua pureza e valor. Antes de aprovar ou rejeitar qualquer ensino, os cristãos devem submetê-lo à prova, comparando-o rigorosamente com as Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 5:21 e 22, diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-se de toda forma do mal. Jesus nos adverte contra os falsos profetas que chegam disfarçados em ovelhas, pois parecem pertencer ao rebanho de crentes. Moisés, com muito cuidado, lá em Números 27:15 a 17, ele faz uma oração interessantíssima. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A preocupação maior de Moisés foi que Israel tivesse um bom líder, que fosse semelhante a um pastor. O Senhor atendeu ao seu pedido na pessoa de Josué. Também vemos lá em Salmo 100, verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A imagem do pastor é constantemente atribuída ao rei de Israel, como também ao Senhor. De acordo com o Novo Testamento, o Senhor também é o pastor dos santos na era da igreja. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 16, nos diz: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Todas as atividades deles são motivadas pela ambição pessoal, matarão e destruirão os outros se isso for para seu lucro egoísta. Apresentar-se com vestes de profeta era o mesmo que vindicar essa posição. De início, parecia que o ensino deles era verdadeiro, mas quando se examinou o modo como vivia, descobriu que eram lobos devoradores. Amém.